Meus queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes nesta noite? Glória a Deus. Amados, eu me encontro muito feliz estando aqui, nesta casa. Conhecer a todos vocês é motivo de muita alegria. E quero agradecer o convite da psicóloga Carla, que a gente conversou lá no curso e ela falou de mim sobre o projeto que ela tem trabalhado. E a gente se acertou e prova a Deus, né, nesta noite maravilhosa, estando aqui. Também é muito bacana, né, conhecer vocês e pela essa grande recepção que vocês fizeram. Então, Deus é isso lindo. aí é uma coisa mais linda que se Mas tem. bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Eu me sinto em casa. Glória a Deus. Aleluia. Eu lá em Angola. Glória a Deus. Gente santo, Pai. Muito Eu quero obrigado, também, Pai. quero Obrigado deixar em nós. aqui a gratidão ao pastor presidente, né? Pela essas portas, né, permitiu que nesta noite pudesse estar aqui e falar algo que a gente acha muito importante. Então, nós vamos falar um pouquinho, usar um pouquinho desse tempo e algumas coisas que eu acho muito bacana, e também não posso esquecer de agradecer minha esposa. Amém. Aleluia. Eu pensei em mil coisas para estar falando hoje, e aí ela me ajudou no slide, tá meio Louvado seja o perdido nome do Senhor. fazendo slide, então a gente ficou fazendo slide. Então, se temos a apresentação, então ela foi uma pessoa que me ajudou. Amém. Então, vamos em algo que importa Glória a Deus. nesta noite. Bom, conforme a gente está vendo aí, a procrastinação que tem acontecido muitas vezes nas nossas vidas, aí eu pensei sobre este tema, porque eu acho muito importante. Mas aí eu pensei o que seria essa procrastinação, a base nessa palestra. Talvez você pode entrar no Google ou no site da inteligência e você jogar lá, você vai encontrar muita conhecimento, teoria, que vai definir a palavra procrastinação. E eu pensei de que forma eu posso trazer esse conceito para poder ajudar as pessoas que estarão nesta noite de uma forma muito diferente. Porque hoje nós temos facilidade de usar a internet e jogar lá a palavra, você vai encontrar definições. Mas eu queria mesmo levar num âmbito clínico, que acontece dentro de uma terapia. Uma coisa é você ter uma teoria e outra coisa é você vivenciar uma prática de que acontece. E eu vou trazer dentro do âmbito da minha abordagem, que é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. É a terapia que eu trabalho, e vou pedir para Carla virar o slide. Pronto. Nós temos aqui caso clínico. Nesse caso clínico, eu começo a falar de uma paciente que eu estava atendendo. Eu fiz 17 sessões com ela. Nessas 7 sessões, um dos pontos que mais foi observado foi a procrastinação. Ela teve esse problema de procrastinar. Toda vez quando ela precisava de fazer algo e ela não conseguia, ela começava
algumas ocasiões ela não começava e toda vez colocava aquilo para frente. E ela precisou de ajuda de um psicólogo. E a gente foi trabalhando em cima desse ponto que levava ela numa... Ela se sentiu diante dessa situação clínica, começando, porém, que ela hoje tem 52 anos de idade. Ela é casada, missionária, mãe de 2 filhos. O esposo dela é pastor, é crente. Na questão de se conhecer, foi muito bacana na primeira entrevista que eu fiz com ela. Ela disse que eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, porque tanta coisa que acontece na minha vida, eu não entendo o porquê que eu fico procrastinando as coisas da minha vida. Hoje estou com 52 anos e nada consegui fazer até hoje. Gastei o tempo que era preciso fazer e hoje não tenho emprego, não tenho profissão, não tenho nada, porque fiquei procrastinando as coisas. E por fim, eu preciso conhecer quem eu sou. Aí nós, como de costume, que temos que fazer a anamnese, buscar as informações de por que o presente dela apresenta essa dificuldade que ela tem. Ela trouxe algumas queixas. Lá na frente a gente vai estar vendo. Mas no momento eu gostaria de compartilhar com os irmãos o problema que essa paciente ela estava vivendo. Porém, ela, quando tinha 4 anos de idade, ela nasceu lá no estado de Maranhão. E quando ela tinha 4 anos de idade, teve um problema dentro de casa. E nesse problema que teve dentro de casa, ela não lembrava muitas coisas não. Mas o que ela lembra nesse período de 4 anos de idade, a tia da mãe dela, que morava no Rio de Janeiro, ela foi lá no Maranhão tentar resolver o problema que dentro de casa estava atravessando. E de repente a tia, que saiu do Rio de Janeiro, resolveu adotar ela, trazer ela para o Rio de Janeiro. E ela foi adotada pela tia da mãe. E começou a história no Rio de Janeiro. Mas só que o problema que havia nesse período, nessa idade, parece que tinha acontecido uma suposição de algum estupro nela. E como a tia da mãe, que é a mais velha, o responsável, entre aspas, da família, ela foi resolver essa situação. E ela quis levar a criança para ela tomar conta dela, para resolver essa situação. E aí a menina vai juntamente com a tia no Rio de Janeiro e ela começa a morar com a tia. Resolveu o problema. A tia era solteira, trabalhava de dia e deixou a irmã dela, que tinha 18 anos, tomar conta de uma criança de 4 anos. Ela trabalhava de dia, voltava em casa, a tia tomava conta dela. Depois de um certo tempo, ela vem casar. Ela casa com um homem que também trouxe um filho fora, que é o filho dele, e vem morar dentro de casa. E ela, quando tinha 4, 7 anos, até 10 anos de idade, o filho desse senhor
começou estuprando ela. E ela não tinha como falar, temia. E parece que não era suficiente, o marido da tia também estuprava ela. Situação dentro de casa. E a mãe ia trabalhando, então ela não tinha o que fazer, pequena ainda. E aí o que acontecia? Os deveres de casa, em vez da tia fazer, quem fazia era ela. A tia ficava em casa, sentada no sofá, assistia televisão, e ela, quando via da escola, ele tinha que resolver as coisas dentro de casa. E quando não conseguia, quando não fazia correto, ela tinha que repetir tudo de novo, até acertar. E a mãe adotiva, ela tinha uma característica perfeccionista. Então, você percebe que a família onde ela foi criada tinha um comportamento de perfeccionista da parte da tia, e a irmã dela, que tomava conta dela, ela obrigava a criança a fazer tudo correto e não podia errar. Se errasse, merecia o castigo. Porém, eu queria investigar qual é o motivo dela procrastinar tanto, ao ponto de chegar a 52 anos, sendo uma profissão, sem o que fazer nessa vida, perdida. Aí eu percebi realmente que essa história que ele vem contando teve muito impacto na vida dela, de fazer coisa correta. Se não fazer coisa correta, você era castigada. A mãe era perfeccionista, tudo perfeito. Então, essa educação que ela teve, ao ponto de chegar numa idade que toma conta de si, ela começou a ter uma mesma dificuldade. Se eu errar, eu vou sofrer consequências. Em vez de eu ter uma iniciativa na hora, aí eu não posso. O que ela vai fazer? Procrastinando toda vez. Porque aprendeu dentro de casa. Aprendeu que tu não pode errar. Tu tem que fazer tudo correto. Então ela cresceu com essa mentalidade dentro dela, que ao longo da história aqui que eu vou estar contando, você vai perceber a história dessa mulher muito bem. Apenas uma introdução que estou fazendo aqui, que diante dos slides que vai estar rolando aqui, aí eu vou estar ajuntando as peças a fim de você entender perfeitamente o porquê que talvez você fica procrastinando tanta coisa na sua vida, você não sabe o porquê de procrastinando as coisas. Mas existe um detalhe que eu vou falar um pouquinho lá na frente, e por que as pessoas se sentem isso, né? Tá procrastinando. Sabe por quê? Porque quando a pessoa fica procrastinando, ele sente alívio dentro dela. Um alívio. Porque você colocou um pouquinho lá na frente e aquilo deu uma sensação boa para você. Aí você aprende toda vez. Quando tiver uma atividade para fazer, então você fica agitado, você fica estressante. Quando pensa em alguma atividade, tu fica preocupado. Aí você aprende. Então, para eu sentir a sensação de alívio, o que tem que fazer? Procrastinar. Aí tu vai sentir o quê?
a paz. Foi o que eu hoje comentei com a minha esposa de manhã, porque ela é professora, né, da rede municipal. Eu falei para ela, ó, querida, as suas férias estão acabando. E ela não me faz lembrar disso. Ela ficou preocupada. Porque antes de eu falar, ela estava numa boa. Depois que eu falei, lembrou e trouxe uma preocupação dela. Então, são as coisas que acontecem na nossa vida. Querida psicóloga, me ajuda aqui, por favor. Pode? Pode. Pronto. E aí, dentro da clínica, a gente vai pegar algumas queixas importantes para a gente começar a fazer o tratamento. Aí eu fiz algumas coletas na hora que eu tive lá falando com ela dentro da terapia. E aí eu queria saber quais são as queixas, porque geralmente quando as pessoas buscam ajuda a um psicólogo, então vai estar falando e não percebe. Mas o psicólogo vai estar notando e querendo colocar tudo dentro da caixa. E aí eu fui pegando algumas informações sobre a queixa dela. A primeira queixa dela foi o seguinte: eu me esqueço das coisas e não lembro nada do meu passado. É uma das queixas que ela traga dentro da terapia, que não lembro nada. Por que ela não lembra nada? Porque ela teve um passado muito difícil e complicado. Toda vez que ela tentava lembrar, deixava ela mal-estar. O que ela faz? Ela empurra todo o passado no inconsciente dela. Faz de conta que não existe nada. Quanto mais você nega a existência do passado, tu se sente aliviado. Sente um alívio tranquilo. Dizendo para você que eu não lembro nada do meu passado. Não é verdade. Você lembra de algumas coisas da sua história do passado. Mas a primeira queixa que ela diz que eu não lembro, eu me esqueço das coisas e não lembro nada do meu passado. A segunda, eu não tenho habilidade de fazer nada. Fiz quase tudo e nada deu certo. Isso é uma grave situação que ela começa dizendo: fiz tudo que era necessário, mas não consegui o resultado. E eu não tenho habilidade para nada. Lógico que eu não tenho essa habilidade é por motivo de ela ficar procrastinando as coisas. Porque você vai fazendo, tentando, e você errando, aprendendo, fazendo as coisas. Mas ela tinha esse medo de tentar fazendo as coisas e não dar certo, porque aprendeu lá em casa que você sofreria uma consequência. Para não sofrer consequência, melhor não tentar. Vou jogar tudo lá na frente. Procrastinar. Próximo ponto. Eu não tive infância. Olha o que ela diz. Eu não tive infância. A infância são um período muito importante para nós. Porque nesse período a gente vai desenvolver a personalidade. Nessa infância, nessa fase, a gente vai estar observando o nosso comportamento e aprendendo as coisas que são muito importantes para nós. Mas quando ela diz que ela não teve infância, porque existem algumas coisas que realmente precisamos
tratado o passado que foi muito difícil para ela. E lá na frente, depois de não estar falando, ela repete esse comportamento com os próprios filhos também. Porque os filhos também não têm infância também. Do jeito como ela foi tratada, ela faz a transferência nos filhos também. Mas que ela não percebe, não. E lá na frente eu falo com ela o porquê dessas coisas. Outro ponto. Tenho um relacionamento conturbado com a minha filha. Gostaria de ser uma mãe diferente, mas não consigo. Ela tem uma filha de 9 anos de idade. E ela gostaria de ser uma mãe diferente, mas ela não consegue ser uma pessoa diferente. Por quê? Porque a parte do princípio da educação que ela teve, de como ela foi tratada na sua infância, e ela não consegue retribuindo uma educação mais confiável na sua filha. E esses pontos a gente trabalha dentro da terapia. O outro ponto é que eu me acho uma pessoa muito radical. Olha o que ela diz na terapia. Que eu me acho uma pessoa muito radical. E essa característica dela de ser uma pessoa radical, que tenta interferir em algumas coisas dentro da vida dela. Que lá na frente a gente vai estar observando muito bem. Me ajuda, psicóloga. Pronto. Nós temos aqui 3 pontos aqui muito importantes dentro da terapia. Depois que a gente faz aquela anamnese, que são as informações que a gente tenta absorver, arrancar do paciente, então nós temos que buscar esses 3 pontos que são muito importantes para a gente perceber o porquê que ela está procrastinando tanto e ela não consegue fazer absolutamente nada. Ela de currículo, ela é rica de currículo. Ela é formada em pedagogia, formada em teologia. Ela está cheia de currículo técnico, cheia de currículo. Lá na frente eu vou explicar melhor. Mas de tanto currículo que ela tem, da formação que ela tem, ela não consegue arrumar emprego. Ela não consegue trabalhar. Por conta das dificuldades que ela tem de resolver os problemas dela. Primeiro ponto aqui, crença mal adaptativa. Tem a definição lá na frente. Segundo ponto, estratégias comportamentais ou compensatórias. E o terceiro ponto, manutenção dos fatores de problemas. O que são as crenças mal adaptativas? Tem a definição aqui. As crenças mal adaptativas são visões e crenças distorcidas que as pessoas têm sobre si, sobre os outros e sobre o mundo, que afeta a forma como o indivíduo interpreta eventos, reage emocionalmente e se comporta em situações do dia a dia. Essas crenças mal adaptativas são aquela visão que as pessoas têm. Crença que vai construindo. E essas crenças são mal adaptativas, são distorcidas. E a distorção dessas crenças, ela interfere na vida de cada pessoa. Se você fica procrastinando toda hora, porque você está
ponto aqui de crenças mal adaptativas. Você tem uma visão de coisas mal adaptativas que te leva a você procrastinar e não enfrentar o problema que está na sua frente. Porque existem algumas características de comportamentos que nos levam a gente se afastar. Que lá na frente também tem tem esse ponto também que eu vou estar frisando aqui, de comportamento que leva as pessoas não a enfrentar a luta e jogar tudo lá na frente aí. Porém, nessas crenças aqui que você tem aqui, que te leva a você ter uma visão distorcida das coisas. E essa visão distorcida das coisas afeta o seu desempenho, afeta as suas emoções, afeta o seu comportamento. Logo o que acontece sobre você, sobre algumas coisas que você pode fazer, de estar empurrando as coisas lá na frente. Eu trouxe aqui um exemplo aqui, muito importante, lá na frente aqui. Segundo ponto aqui. As crenças mal adaptativas são consideradas como um comportamento central na formação e manutenção de problemas emocionais e comportamento. Logo, que essas crenças mal adaptativas, elas são consideradas como o centro da manutenção. Essa manutenção aqui que te prende de você não fazer nada, que você não tem força para fazer. Está desanimado toda hora. Estou desanimado. Não quero. Então, são aquelas forças que prendem você de não fazer. Então, é a manutenção. Tá? Essas crenças aí tá fortalecendo essa ideia que você tem de não fazer. Então, você vai ficar sentada, você vai ficar fazer qualquer coisa, mas isso aí você não vai tocar. Então, essas crenças aí, ela tá aí para manter você na mesma posição. E você não se deslocar e ficar no mesmo ponto e ficar estável lá e ver o dia passando, o tempo passando, rolando, e no fim você não fez nada e não aproveitou nada, mas tu sentiu um prazer de ficar em casa sem fazer nada. E próxima vez, quando tiver oportunidade, então essas crenças aí vai fazer que você segura e não progrede. Me ajuda aí, por favor. Pronto. Nós temos crenças centrais da paciente. Aqui são as crenças centrais do paciente. O que são as crenças dentro da psicologia? Essas crenças, ela parte de lá, bem atrás, dentro de casa. Essas crenças partem dos nossos pais, de como você vê o mundo, de como você vê as pessoas e as crenças que você tem de si. São aquela visão que você percebe das coisas. São a ideia que você vai estar construindo da sua história, da sua vida. A visão que você tem de si, das pessoas e do mundo. Essas visões partem lá atrás, onde a gente, em nossas casas, em nossos pais, que repassa para a gente. Tem a ver com a autoimagem? É a autoimagem que você constrói também, tem a ver com a autoimagem também. A imagem que você tem de si. Por exemplo aqui, esse é um exemplo que eu tenho da paciente que eu atendi. Talvez você vai ter uma ideia mais prática do que estou tentando dizer. Primeiro exemplo, eu não sou capaz. Então, é uma crença que ele tem
de não ser capaz de fazer nada. Se uma pessoa que se diz que não sou capaz de fazer nada, qual é a probabilidade que ela tem de começar alguma atividade? É partir em cima ou procrastinar? Porque ela disse que eu não sou capaz. Entendeu? Eu não sou capaz. Então, se ela não é capaz, então é muito provavelmente que a vida dela fica sempre procrastinando as coisas. Porque ela não é capaz de resolver nada na vida dela. Então, você percebe do que você diz. A gente percebemos que as pessoas têm algumas personalidades fortes ou fracas naquilo que ele diz, mas em primeira pessoa. Eu não sou capaz de fazer. Logo, vai estar adiando as coisas. Segundo exemplo que eu trouxe aqui, eu sou burra. Gente, como é que uma pessoa com duas formações, pedagogia, teologia, dizendo dentro da terapia que eu sou burra? Nem é possível. Logo você percebe que ela construiu uma crença dentro da cabeça dela, que ela é burra. Mesmo com duas formações que ela tem. Você percebe? Mesmo com os currículos que ela tem, ela percebe que eu sou burra. Esse ano teve uma prova que ela falou comigo, que ela se inscreveu numa prova e ela foi fazer no Rio de Janeiro, de emprego. Ela não fez o curso de... Como se chama esse curso de preparatório? Obrigado. Ela foi estudando em casa, porque não tinha condições de pagar o curso. Ela foi estudando em casa, se preparando, e chegando no dia ela foi fazer prova. Ela fez e de repente ela vem falar comigo na terapia dizendo, pô, não deu. Mas eu acho que eu fui bem. Só faltou um ponto para eu conseguir. Eu perguntei, foram quantos candidatos nessa prova? Olha, foram mais de 50 mil. Gente, 50 mil, gente, no Rio de Janeiro. E você faltou um ponto e você é boa? É verdade. Nem possível. Você nem é burra. Por que diz que ela é burra? Porque a crença que ela tem que ela é burra. Essa crença vem desde o passado. A tia dela, que tomava conta dela, dizia que você é burra. Você não vai longe. Você não vai longe, você é burra. E por conta disso, ela cresceu com essa mentalidade na cabeça dela, desenvolveu uma visão de si, que sou burra, mesmo com a formação que ela tem. O quarto ponto, eu sou feia. Não, eu sou uma mulher feia. Que não foi verdade. O último ponto, eu sou uma mãe incompetente. Imagina ela dizendo isso, né? Essa mamãe incompetente. Por que você é uma mãe incompetente? Você não faz comida para os seus filhos? Você não lava a roupa dos seus filhos? Não dá o melhor para os seus filhos? Tudo isso ela faz o melhor. Mas se sente que mamãe é incompetente. Por conta disso, ela fica procrastinando as coisas. Me ajuda.
Correto. Ô Sobra, enquanto isso, pergunta se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? O pessoal tá Gente, tímido. não se faz de O silêncio pessoal tá não. tímido. Eu estou aqui para, se caso não conseguir responder, tem a Vanessa aqui, tá? Tô aqui. Pergunta: se a pessoa não tiver vontade de ir no psicólogo e levar forçado, ela melhora mesmo assim ou não? Não, isso não dá certo não, porque depende dela mesma, né? Isso acontece muitas vezes, né? A mãe leva o filho pro psicólogo. Aí são as coisas que a gente fica discutindo lá no curso da pós, que as pessoas que atendem adolescentes têm muita dificuldade de atender. Aí o psicólogo pergunta: o que tu vem fazer aqui? Qual é a sua queixa? Não sei. Porque minha mãe mandou para vir. Aí vai passar 45 minutos sem falar nada. Ficando aí. Não tem nada para falar. Porque a minha mãe não brigou. Então, são as coisas que não temos muita dificuldade dentro da terapia. Se a pessoa não for em livre, espontânea vontade buscar ajuda. A pessoa precisa sentir, entendeu? E ter vontade de buscar ajuda, porque não depende de psicólogo. Nenhum psicólogo tem poder de resolver. Então, a terapia são junções de duas pessoas, terapeuta e o paciente, andando junto. Nosso famoso rapó, né? Não entendi. Nosso famoso rapó. Certo. Então temos que andar junto. Passou aí? Obrigado. As estratégias comportamentais ou compensatórias. O que são? São comportamentos que visam aliviar ou anular os pensamentos automáticos, emoções negativas. Foi o que eu falei aos minutos atrás sobre esse comportamento de estratégias comportamentais. São aqueles comportamentos que nós temos se sentindo bem, fazendo adiantar as coisas ou procrastinar as coisas porque você se sente bem. Você quer sentir alívio, então preciso procrastinar as coisas. Aí eu tenho aqui o exemplo aqui do paciente aqui. Quando a paciente iniciava um empreendimento, com medo de dar errado, abandonava o empreendimento para fazer cursos. Olha o que acontecia na vida desse paciente. Ela tinha esse problema de estratégia comportamental. Qual era esse problema? Ela fazia cursos técnicos. Aí quando terminava curso técnico, ou qualquer curso que ela fazia, porque está cheio de currículo de curso, aí ela ia para empreender. Aí comprava equipamento direitinho e abria uma loja e começava. Quando ela percebia que vai dar ruim, não sou capaz de fazer, sou fraca, o que ela fazia? Abandonava o empreendimento com todo o material comprado e ia fazer cursos. Sabe o que acontecia na cabeça dela? Era aquelas palavras automáticas que a gente viu lá atrás. Que quando ela começava a fazer empreendimento, via 1000 coisas na cabeça dela. Você é fraca, você não vai conseguir. Aí 1000 coisas na cabeça dela, para ela se sentir alívio desses pensamentos automáticos, o que ela vai ter que fazer é largar. E quando ela larga, os pensamentos fogem. Vai fazendo o quê?
cursos. Aí quando ela termina de fazer os cursos, aí quando ela começa o empreendimento, porque graças a Deus ela tinha uma mãe adotiva que tinha condições que ajudava ela, mesmo com a idade que ela tinha, mas a mãe adotiva estava lá para dar uma força para ela. Aí terminava o curso, aí ia, a mãe emprestava o cartão para ela, comprava o material, aí começava, aí de repente os pensamentos voltavam na cabeça dela, perturbando ela. Aí ela aprendeu que para voltar a correr esses pensamentos, então eu preciso largar e fazer outra coisa. E a vida foi indo até chegar nessa idade sem nada nessa vida. Manutenção dos fatores de problemas. São padrões de pensamentos, emoções e comportamentos disfuncionais que são mantidos e contribuem na persistência de problemas psicológicos e emocionais do indivíduo. Aqui nós temos exemplo aqui. Sou está correto porque vai dar certo não. Professor, o que você quer? Você quer, meu amigo? Não, o tempo é que vai o tempo e o tempo é que tem correto. Vai ficar tranquilo, vai. Deixa eu usar, né, pastor? Tem Vai correto. dar tempo, vai. Então, a manutenção dos problemas aqui, dos fatores problemáticos, são os padrões de pensamento, aqueles pensamentos que correm, nem tornam um padrão. A tendência é voltar. Então, quando volta, então, é um padrão dentro de você que está lá para fortalecer e deixar você não progredir e adiantando as coisas. Aí nós temos exemplo aqui, padrões de pensamento automático negativo. Foi o que sempre ela apresenta. Estratégias de enfrentamentos ineficazes. Esse ponto aqui é muito importante aqui. Há estratégias de enfrentamento ineficazes. O que é essas estratégias? Você percebe que quando você está no meio de uma situação estressante, você tem duas opções. Ou você encarar, ou você desistir. Aí, de que forma você encara a situação estressante? Aqui, esse ponto aqui é uma estratégia de enfrentamentos ineficazes. Aí, quando você não consegue realmente o comportamento que a paciente tinha, ineficaz, é abandonar e fazer outra tentativa. Porque eram fatores estressantes dela. Por isso que esse ponto aqui é muito importante para a gente não procrastinar quando a gente for fazendo as nossas atividades. Esquemas cognitivos negativos. Tem uma pergunta aqui na internet que está perguntando aqui de que forma nós temos que agir para que isso não aconteça. Certo. Então, lá na frente eu vou falar disso aí. Tá. Depois chego nesse ponto aí. Esquema cognitivo negativo. São estruturas mentais profundamente enraizadas que moldam a maneira como uma pessoa interpreta o mundo. Você lembra das palavras que foi dito lá no começo, da visão negativa que nós temos? Então, essa visão negativa que nós temos aqui, que são enraizadas, que moldam a nossa maneira de interpretar as coisas. Aí você tem algum esquema que acontece da gente. Porque
essa visão negativa vai criando alguns esquemas. Essas esquemas aqui, eu coloquei alguns esquemas porque são muitos esquemas que acontecem. Então, a primeira aqui, autocrítica. A pessoa que tem esse problema de procrastinar, ele tem esse esquema de autocrítica. Ele vai se autocriticando. Não vai dar certo não. E quando dá errado, ela se sente culpada. Então, para ele não cair nessa armadilha, então, melhor não tocar no assunto e deixar o assunto lá na esquina lá. Temos a segundo esquema aqui, a desconfianças, que é a pessoa que desenvolve muitas tendências de desconfiança por qualquer pessoa que tem. E a pessoa é muito desconfiante com a situação. Talvez esse comportamento pode interferir também em algumas ações e algumas atividades da pessoa. Desvalorização. A pessoa não se sente que tem certo valor. Se sente menosprezado. Se sente que parece que não tem nenhuma importância. Então são esquemas que a pessoa vai estar construindo dentro dela. Abandono é uma esquema muito importante também. A tendência que a gente vai estar largando as coisas sem terminar, então você está nessa armadilha de abandono. E esse abandono talvez está interferindo nas suas atividades. Mas só que, porém, nesse aspecto aqui é muito importante você perceber o porquê que você tem essa tendência de abandonar as coisas. Você não consegue continuar fazendo as suas coisas, as suas atividades. Qual é a origem disso? Eu acho muito importante para nós. O último ponto aqui é a vulnerabilidade. Que a pessoa se sente muito fraca diante de algumas situações, temida para não conseguir fazer. Outro ponto aqui, como funciona a sua mente? Eu acho muito bacana, né? Como funciona a minha mente? Lembra da queixa do paciente? Eu quero saber quem eu sou. Em outras palavras, eu preciso saber como funciona a minha mente. Como é que esse negócio aí da minha cabeça, não entendo. A gente percebe, né? A gente sempre fala, caramba, eu não entendo a minha cabeça, não entendo a minha vida, não entendo o que acontece comigo. Bora lá. De que modo a sua mente funciona? Dentro da terapia cognitiva, nós temos um modelo. E esse modelo se chama modelo cognitivo. E nesse modelo cognitivo, a gente procura entender como essa pessoa está funcionando diante de uma situação. Nós temos 3 pontos muito importantes aqui, para a gente entender como funciona a sua mente ou a nossa mente. Nós temos situações ou acontecimento, nós temos pensamento automático e no último nós temos reação, que pode ser reação emocional, ou reação comportamental, ou reação fisiológica. Algumas pessoas também podem ser 2 reações, ou emocional, ou comportamental, ou fisiológica. Vamos dar um exemplo aqui muito prático para a gente entender esse esquema aqui cognitivo do que funciona. Um exemplo aqui. Temos situação. Qualquer situação. Algum problema do tipo da minha paciente. Ela saiu de manhã, chegou em casa e encontrou a casa bagunçada. As crianças bagunçaram toda a casa, mesmo o pai dentro de casa e não fez nada. E a mãe chegou cansada à noite,
Aí quando viu a cozinha, a casa, tudo virada, aí de repente ela fica agitada e fica irada com o marido. Olha o que acontece. Teve uma situação dentro de casa, de que as crianças virão casa. É uma situação. E de repente vem nessa situação, vem os pensamentos automáticos. Você tem uma situação e de repente vem os pensamentos automáticos. O que são os pensamentos automáticos? São aquelas ideias que vêm aleatórias na hora, cheio de coisa na cabeça, de repente a se sente, caramba, o que está acontecendo? Aí vem 1000 coisas na cabeça dela, que o marido deixou, as crianças bagunçando a casa, virando a casa, de repente, e ela cansada, precisando de descansar em casa e não podia, e de repente vem a emoção, ou a reação. A emoção, ela pode ficar irada, ou ela pode ficar triste, ou pode ficar chateada. São as emoções que vai estar despertando para a gente. Mas antes da emoção, você teve uma situação que ocorreu. E dentro dessa situação, você teve os pensamentos que saíram diante dessa situação. E dentro desse pensamento, você teve a reação, a emoção, a raiva. E dentro dessa raiva, você tem um comportamento. Imagina no trânsito, para quem dirige. Quantas coisas que acontecem? Uma situação, de repente, do nada. Aí teve pensamento automático, vou matar esse cara aí. Esse pensamento de matar desperta a emoção, a raiva. E nessa raiva desperta o quê? O comportamento. Pega a raiva e mata o cara. Então, para não chegarmos nessas emoções e comportamentos, nós temos que olhar na situação que ocorre dentro da gente. Só que dentro da psicologia, não é a situação que muda a gente. Porque a situação não tem o poder. São nossos pensamentos diante dessa situação que desperta a emoção. Se não fosse pensar que iria matar esse cara, então não teria emoção de raiva. Então eu posso ter uma situação dirigindo, de repente na hora, então não pensar nada do mal. Segurar os meus pensamentos para não despertar a emoção de raiva e o comportamento aqui de ser um assassino. Então, você percebe de como funciona a sua mente. Quantos divórcios acontecem por causa disso, né? Quantas brigas dentro de casa poderiam ser evitadas? São coisas banais. Coisas que não têm muita importância. Porque o que desperta mesmo são os pensamentos que vêm na sua cabeça. E esses pensamentos são pensamentos aleatórios que vêm. Mas o que vai mudar realmente não é a situação que muda você, que vai você agir. Nenhuma situação. São os seus pensamentos que te levam você a agir. Aleluia. Entendeu? Diante dessa situação. Três fatores cruciais no tratamento da terapia. Aí nós temos 3 fatores muito importantes, né, dentro da terapia, para a gente fazer clínica. Nós temos valores, nós temos aspirações, nós temos objetivo. Para ir tão rápido aqui, o que são valores? Representam os princípios fundamentais, crenças e ideias que guiam as nossas escolhas, decisões, ações de um indivíduo. Então, nossos valores
é que guia nossas escolhas, guia nossas decisões, guia realmente nossa vida. O que são valores importantes e concretos? São aquilo que você acha que é importante para você. São valores. Se você acha que o casamento é importante para você, e por que você divorciar? Então você não vai divorciar porque a família é importante para você. Então a família que vai definir as suas escolhas, as suas decisões. Então nós trabalhamos dentro da terapia nesses valores aqui. Ver se o paciente está indo diante desses valores ou está se distanciando diante dos seus valores. A gente vai perguntar para ela, descreve para nós o que são importantes para você, quais são os seus valores. Consoante o seu relato no seu estado clínico, a gente vai perceber se ela está distanciada dos seus valores ou está se aproximando dos seus valores. Nós temos aqui aspirações, que são os objetivos, sonhos e desejos que o indivíduo busca para alcançar em sua vida. São aqueles sonhos que a gente tem, projetos que a gente sonha para nós. E no último aqui nós temos objetivos, que são metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, que o indivíduo... Não entendo aqui. Veja também, que o indivíduo... Não é estabelece, não? Estabelece para si em busca de mudança. O púlpito, pastor. A ponta do púlpito, pastor. Isso aí, foi. Sim, obrigado. Nós são metas específicas, mensuráveis e alcançáveis que o indivíduo estabelece para si em busca de mudanças desejadas em suas vidas. Aí a gente vai trabalhando também esses objetivos que ela tem também. Acho que tem um exemplo lá na frente, né? Vira para mim, por favor. Obrigado. Próximo. Por favor. Quais são os valores da nossa paciente? Aqui, o valor dela, relacionamento com Deus. Então, o relacionamento com Deus para ela é de muito valia. Então, é o valor que ela carrega dentro de si, que é o seu relacionamento com Deus. Temos a família e temos bom caráter. Então, a gente vai estar trabalhando, vendo as situações que ela traga para a gente, se está compatível com esses valores que ela construi dentro de si. Se não tiver, então a gente vai estar trabalhando, fazendo ela se aproximar diante desses valores que ela construiu dentro dela. Temos aqui também aspirações. O que ela deseja? Então, estabilidade financeira. O que ela mais quer. Temos objetivo. Qual é o objetivo que ela tem? Encontrar uma solução que ajuda a vencer o medo dos obstáculos e descobrir quem ela é. Esse foi o objetivo que ela queria na terapia. Buscar uma solução para vencer o medo. Esse medo de quê? De enfrentar a realidade para não procrastinar. E descobrir quem ela é de verdade. Soba, tem algumas passagens na Bíblia que eu amo demais. Era quando o Senhor chamava alguém, Davi fala muito isso, né? O Senhor fala assim, quem sou eu? Quem é a minha casa, né? Gideão falou isso, né? Eu sou o menor da casa do meu pai, diante do chamado do Senhor, né? Hoje tem muita gente na igreja que exerce ministério. Estou falando para Débora, né? É uma missionária, que ela é mulher de Deus, olha os valores dela, família, um bom caráter, relacionamento com Deus, que ora, que profetiza a bênção para a vida da pessoa, né, de pessoas, mas a inspiração pessoal dela, apesar de toda a currícula que ela tem, ela não consegue romper, né?
Verdade. Falou tudo. Pronto. Conclusão. A gente vai terminar já. Alguém tem alguma pergunta aqui antes da gente terminar aqui? Porque tem mais um ponto aí. Pastora Tânia, queria falar Vanessa. alguma coisa? Fique à vontade. Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta que fizeram aí na internet? Como evitar, né? Como evitar que isso aconteça. Como evitar que isso os aconteça. pensamentos, que aconteça. Pensamento, a procrastinação. Bom, primeiramente nós temos que desestruturar os seus processos cognitivos, porque você já tem um esquemas que a gente foi falado de autocrítica, de abandono, de rejeição. É um esquema que está dentro de você, permeia na sua cabeça. Então você vai levar a vida toda procrastinando. Para não procrastinar, você deve desestruturar esses esquemas e para colocar novos esquemas, entendeu? Que é novas qualidades. E quando você encontra uma situação, para você resistir contra os problemas e você partir para frente e ter um resultado positivo. E quando alguém tem um esquema de abandono, vai abandonar para a vida toda. Quando alguém diz que eu não sou capaz, toda vez que houver uma situação, não sou capaz. Agora, para você conseguir, você tem que mudar essa expressão que eu não sou capaz. Dizer, eu sou capaz. Eu vou partir para cima disso. Eu vou tentar. Se está errado, mas o importa é que eu tentei. Então, vai estar construindo novos esquemas para você conseguir realmente partir para cima e não procrastinar mais. Será que respondi essa pergunta? Posso fazer uma pergunta para o senhor? Por favor. Na verdade, eu tenho dois casos. Primeiro, uma senhora, ela já faleceu, mas ela tinha um comportamento assim, quando ela era uma pessoa perfeccionista e também teve um histórico inicial que ela não foi criada também pelos pais. Ela foi criada, ela tinha um problema de saúde, a nível de dermatologia aqui no calcanhar de Aquiles, e era uma ferida que não fechava, então a mãe dela deu ela para uma dona de centro para ser criada nesse centro, mesmo tendo os irmãos, com pai, mãe, tudo. E ela era uma pessoa bastante ansiosa e agressiva. E quando ela ficava muito cheia de insatisfação, ela tinha manchas roxas no corpo. Tu já encontrou a situação assim de a coisa atuar a nível da fisiologia? Ela somatizava o problema? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Isso aqui é fisiológico. Mas começou É lá uma com o reação emocional. fisiológica que parte de uma situação. É, Nessa situação, ela somatizou. isso. Nessa somatização, dá essa reação fisiológica nela. Para as pessoas que têm problemas de ansiedade, esse modelo aqui. Tem uma situação, nessa situação desperta os pensamentos, 1000 coisas na cabeça. Mas ela usava isso como uma estratégia de controle. Para ter as coisas. Ela queria que se tivesse, poxa, tá vendo? Você me aborreceu e eu fiquei com mancha roxa. Você tem que fazer o que eu quero. Tá. Isso é manipulação. Um mecanismo de defesa ou estratégia recompensatória que a gente viu. Mas é se sentindo realmente um campo, né? Que não, aqui eu mando, aqui é a minha privacidade, aqui não chega, porque por conta disso eu tenho isso. Então é uma estratégia recompensatória que ela teve. Entendeu? Então, isso é a manutenção de quê? Das crenças que ela tem. Porque ela tem uma visão distorcida de si. Então, para essa visão continuar na vida dela, ela tem que fazer essa manutenção de que esse comportamento. Quando aparece as coisas
no corpo dela, então ela demonstra nisso para as pessoas perceberem que realmente, entendeu? Como fosse, bom, aqui eu decido, aqui que é do meu jeito. Tem alguém mais que gostaria de fazer pergunta? Sim, nós podemos abrir um precedente nesse slide aí para dizer para os casais cuidado com a reação, com a emoção dentro do lar, com as situações do dia a dia, né? Com certeza. Pode ser. Pode, porque esse aqui é um modelo típico do que acontece Sim. com a gente. No dia a dia, né? Dia a dia. Sendo crente ou não, né? Sendo crente ou não. Qualquer briga em casa sempre tem uma situação. E você pensa, e aí acontece, você fica errada com o esposo, dizer, porque a emoção aqui, a gente move pelas emoções. O que move a gente é a nossa emoção. Essa emoção parte dos pensamentos automáticos. Então, é uma escala que vai se complementando. Entendeu? Para você chegar ao ponto de você brigar com alguém, tem que ter uma situação e tem que ter uns pensamentos sobre. Eu não gosto que mexa comigo. Pronto, aí começou a briga. Olha essa cueca, você Aí começou. Começou a briga. Pô, você xingou, então eu não gosto que xinga comigo. Aí despertou a emoção de quê? De raiva. Nessa emoção de raiva aí parte da onde? Um comportamento, agressão. Da onde surgiu tudo isso? Uma situação. Mas a situação não é um fator. O fator aqui são os pensamentos que você tem diante dessa situação, que muda o seu comportamento, a sua Aleluia. emoção. Entendeu? Amandinha. Por favor. O que a gente pode fazer com os pensamentos intrusivos, negativos, que vêm do nada? Bota o capacete. Bota o capacete da salvação. Verdade. Você tem um exemplo dos pensamentos aí? Oi? Tem um exemplo aí de um pensamento? Eu tenho. Qual é? É uma que ela está dentro de um livro, Ele Veio para Libertar os Cativos, da Rebecca Brown. Tá bom. O primeiro, uma mulher que ela dividiu o apartamento com uma outra e ela veio um sentimento nela de ranço, sem fundamento. E ela colocou na mente dela o seguinte: poxa, sem olhar, ela disse, ela saiu sem lavar a louça que nós tínhamos no jantar. O tópico 1, né? Figura 1, figura 2. Ela percebeu que isso era estranho, não era normal. Então ela começou a pensar, a ter pensamentos, cantar uma canção. Mas não adiantou. Aí, em figura 3, ela entendeu que ela precisava agir de uma maneira no sobrenatural, porque ela estava sendo tentada. Então ela repreendeu o demônio em nome de Jesus e acabou a conversa. Esse é crente, hein? Se não for assim, também não é cristão. Deixa eu responder aqui a pergunta da irmã. Amandinha. O que fazer quando esses pensamentos intrusivos vêm na cabeça, né, negativa? Então, a gente tem um modelo que é RPD. A palavra RPD. É registro de pensamentos disfuncionais, que a gente recomenda ao paciente. Toda vez que você sentir que os pensamentos estão vindo, pega um papel e você escreve todos os pensamentos. Escreve. Aí você consegue ver agora esses pensamentos. Aí você vai julgar esses pensamentos, é correto ou não. Aleluia. Entendeu? Quando vir na cabeça, então tem um papel e você escreve esses pensamentos. Agora, faz de conta que é uma outra pessoa que está lendo esse bilhete e você vê se esses pensamentos é real ou falso. Se for falso, então descarta. Entendeu?
Aí é RPD. Você pode jogar no YouTube, tem muitos vídeos lá que as pessoas falam, né? O registro dos pensamentos Vou dar um pra ela. vai dar disfuncionais. Eu acho que é muito bom, porque quando você escreve, você consegue ver. Entendeu? Aí você vai ter uma visão mais aberta. Não, isso aí não é real. Aleluia. Entendeu? Aí você lembra qual o meu valores. Quais são os meus valores? Aí você escreve os seus valores. Sou isso. Quais as minhas aspirações? Qual o meu objetivo? Aí você compara os seus pensamentos com as suas aspirações e seus valores, se está andando junto. Se não estiver andando junto, descarta esses pensamentos, porque, na verdade, o que é importante para você são os seus valores, suas aspirações e seu objetivo na vida. Amém. Obrigada. Alguém? Deixa eu fazer só uma colocação. Quando o senhor falava sobre a procrastinação, né, sobre a atitude, sobre os passos, né, que são os resultados, né, ao mesmo tempo é a vida indivíduo, né, pessoal, e um resultado final. E fazendo aqui, juntando as coisas, trouxe um pouco para a minha realidade. Eu passei algum tempo procrastinando no propósito de ser proprietário do meu próprio negócio, ser administrador, o próprio executor, aquele que abre, fecha, que compra, que vende. Isso tudo sempre causou muito medo, aquela insegurança, vamos dizer assim. E a gente ouve, né, porque da família, com uma psicóloga na família, você não é novo ouvir isso, mas ouvindo assim de alguém de fora, né, é como diz, né, o santo de casa não tem honra, né? Não faz milagre. Não tem. Só de casa não tem honra. Não, eu também passo dessa situação também. A gente não busca isso. A gente não busca isso dentro de casa. Você não é meu psicólogo. Não, e até porque tu não recorre, tá? Até porque tu não recorre. Digo até nesse sentido. Nunca recorri à minha cunhada, né? Que é minha cunhada, minha comadre, minha irmã em Cristo. Eu nunca recorri por causa de não achar a necessidade. Por que eu estou falando dessa forma? Porque às vezes a gente não pede ajuda e às vezes uma ajuda de alguém que está do nosso lado, que tem algo para somar e até, como dizem, né, no campo de vocês, a chave, né? Aquela virada da chave, aquele pontapé inicial, aquele empurrãozinho que você precisava. E às vezes procrastinamos, não tomamos atitudes, porque de repente não compartilhamos de um propósito, de um sonho, de um objetivo. A gente se fecha no mundinho da perfeição. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou concluir, e não fazemos. Tá? Então, tipo assim, até para complementar o que foi falado, eu me vi muito tempo dentro de uma realidade como essa, esperando o melhor momento, esperando a melhor situação, e impressionante que à minha volta as pessoas olhavam para mim e viam um potencial que eu não via. Até porque eu me esforçava a fazer o meu melhor, né? Fazia para o homem, ou para o meu patrão, vamos dizer assim, com excelência, como era para o Senhor, porque eu queria também dar um bom testemunho. E com isso eu aprendi a executar com excelência, ser um bom funcionário e também trazer para mim algumas experiências para eu executar na minha vida pessoal, na minha própria experiência. Eu acho assim, que dentro do que está sendo falado, essa procrastinação, às vezes era até a falta de alguém do nosso lado. De nós, não somente um profissional, como é o caso do senhor, da nossa doutora Vanessa, mas amigos, né, como a palavra diz, amigos mais chegados que irmãos, amigos que a gente possa recorrer no momento da angústia, que a gente possa abrir o coração e não se deixar chegar ao ponto de procrastinar. Eu acredito que vocês foram dotados de uma ciência, louvado seja Deus, vocês se prepararam para isso, mas existe no meio do leito da igreja, do seio da igreja, homens e mulheres que também têm esse cuidado de cuidar, né? Dentro desse universo espiritual. Eu gostaria que o senhor pudesse falar algo paralelo, assim, até para conectar as duas partes, profissional e espiritual, por gentileza. Eu vou chegar aí. Tá, qual é o nome do irmão? Roberto. Irmão Roberto, obrigado pela sua fala. Então,
Só queria frisar esse ponto aqui, né? Que a gente falou da visão distorcida que a gente tem das pessoas, né? Do outro. Né? Quando a gente percebe que temos um profissional e quando as pessoas não assim, se aproximam para perguntar alguma coisa, então não dá o valor, porque é uma visão distorcida que a gente tem. Então, nessa visão distorcida, então, nos faz um comportamento de quê? De evitar o contato com o profissional. Entendeu? Então, você vai estar criando os fatores da manutenção. Você tem um problema para resolver. Mas a visão que você tem do outro te impede de você se aproximar da pessoa. Então, para se aproximar, nós temos que mudar essa visão que nós temos, que nós construímos essa visão e colocar uma nova visão, entendeu? De valorizar a profissão. Não importa, de alguém da família, qualquer pessoa, entendeu? Então, essa mudança vai levar a gente a se aproximar diante do profissional e a gente resolver nossos problemas. Isso é comum da gente mesmo, né? Entendeu? Porque é parte de uma visão distorcida que nós temos do outro. Porque talvez um parente, talvez uma pessoa mais chegada e tudo, mas está morrendo com problema. Está morrendo com a situação. Entendeu? Mas quando a gente muda essa visão, esse olhar, nós conseguimos resolver o problema. Bora, me ajuda aí. Partiu. Agora eu gostaria de terminar aqui. Próximo slide, por favor, a gente termina. Me desculpa porque eu acabei com o vosso horário. Desculpa mesmo. Acontece isso, né, pastor? Pode acender as luzes, por favor. Já terminamos? Bom, João capítulo 20, João 20, 21 a 22. Para eu terminar aqui com a minha participação, para não deixar somente a psicologia, né? Nós somos crentes, né? Então eu falei, não, eu não vou falar versículo bíblico no começo, vamos deixar a psicologia, vamos fechar aquilo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus é algo muito importante para nós. Não vou pregar, tá? Por favor. Então eu leio João capítulo 20, versículo 21 e 22. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja convosco. Aleluia. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: alguém me responde? Recebereis o Espírito Santo. Pronto. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Foi um cenário que os discípulos perderam o mestre. Porque morreu. Jesus foi crucificado. E na cabeça deles, perdemos o mestre. Não temos mais nada. Quem gosta de perder aqui? Mas eles perderam. E ficaram tristes. E foram numa casa e trancaram a porta. Porque sabia que lá fora tem judeus querendo procurar eles para matá-los. Fazer o mesmo que fizeram com seus mestres. E eles estavam dentro de uma casa, fechando a porta, tudo mesmo. Perdemos o Cristo Jesus, que era aquele mestre que nos ajudava, nos ensinava a palavra de Deus, era um consolo, amigo. Tudo que você acha de bom, Jesus era com seu discípulo. De uma noite, do nada, de repente, Jesus é crucificado e morto. Os discípulos ficaram desamparados, nada para fazer. Talvez eles construíram um sonho com Jesus. De repente o sonho acabou.
nada para fazer. Nada, nada. E de repente, nesse versículo bíblico, Jesus chega onde os discípulos estavam. Qual é a palavra de Jesus? A paz esteja convosco. Porque ele estava sem paz. Jesus sabia que os discípulos estavam sem paz, porque com medo, como alguém tem medo porque tem ausência de quê? Paz. Aleluia. Jesus sabe a nossa necessidade. Sabe o que você precisa nesta noite. Sabe o que você precisa na sua família. Jesus, de repente, desejou a paz aos seus discípulos. E no versículo 22, ele diz o que é? Soprou os seus discípulos e diz: recebeis o Espírito Santo. Olha, você nunca teria paz se você não ter o Espírito Santo sobre a sua vida. A paz de Deus é quando recebemos o Espírito Santo sobre nós. Se você nesta noite receber o Espírito Santo e levar o Espírito Santo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nessa semana, a paz de Deus reinará no teu coração. Aleluia! Mais do que a teologia, a necessidade que nós temos, recebeu o toque de Deus. Jesus não deixou riqueza aos seus discípulos, não deixou emprego para seus discípulos, deixou nada. Leia, nada. A única coisa que deixou: eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Espírito de verdade. É a única promessa que nós temos. Saia dessa noite com a promessa do Espírito Santo. Leva ele até a sua casa. Diga a ele: o Espírito Santo reina nesta casa. Venha. Mas abaixo. Nós precisamos do Espírito Santo. Levanta a mão para o alto. Está descendo o Espírito de Deus. Ele está aqui nesta noite. Ele vai resolver o problema que haja impossível. Deus está nessa noite. Oh, pela mais Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor. Vem o Espírito de Deus. Vem o Espírito. Vem sobre nós.